as pessoas não conseguem, às vezes, identificar a semelhança entre as ações. Porque a coisa mais importante que eu já aprendi na minha vida é se identificar o que é meio e o que é finalidade. Porque as coisas, a essência das coisas está na sua finalidade e não no meio. E a gente está vivendo uma sociedade hoje que as pessoas estão se apegando muito aos meios e não às finalidades. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um atendimento médico, qual que é a principal finalidade? É o cuidado, é cuidar. E qual que é o meio? Eu posso ter um consultório, eu posso ter um hospital, eu tenho o plano de saúde, eu tenho as guias a serem faturadas. Então, se eu me apego demais ao meio, eu vou me apegar às guias que eu preciso faturar e vou estruturar todo o meu trabalho em função desse meio. E aí eu começo a prejudicar a finalidade. Quando eu estou trabalhando com arte, a finalidade da arte não é vender um quadro, não é vender um filme. A finalidade da arte é a expressão do artista. Da mesma forma que a finalidade da medicina é uma questão humana, da arte também é uma expressão do humano. É o artista falando de si, pondo para fora a sua essência. Essa essência é a finalidade. E ele consegue fazer isso através de quê? Um meio, que é um quadro que ele pinta, é um balé que ele dança, um teatro que ele atua. E esses meios rendem condições financeiras, da mesma forma que a consulta médica, para ele poder continuar executando a sua finalidade. Então, quando você olha superficialmente, sem aprofundar, você começa a enxergar as coisas muito diferentes, porque os meios são diferentes. E a finalidade, que é mais oculta, que é mais abstrata, ela não é tão visível assim. Então, fica parecendo que a gente está fazendo coisas muito diversas, quando, na verdade, nós estamos fazendo coisas muito semelhantes. Não é à toa que tem país na Europa que coloca arte na faculdade de medicina, porque aumenta a sensibilidade, aumenta a interação com o médico-paciente, aumenta a percepção do outro. Né? Porque quando a gente se apega demais ao meio, nós estamos vivendo muito a era de se apegar àquilo que você quer, àquilo que é o seu interesse pessoal. E a gente acaba virando um fruto na nossa sociedade de uma tensão de forças, uma resultante de forças dos interesses pessoais. E isso fica desequilibrado e essa conta não fecha. Então, toda a ação que a gente tem que pensar um pouco no coletivo e um pouco em você. A gente vê que essas ações são muito assim, eu pretendo organizar minha vida de tal maneira, e isso virou uma coisa normal na nossa sociedade. Eu tenho direito, então cada um tem que se adequar à realidade do outro. Sempre assim. E essa fala minha me lembra muito um mito da caverna, que é uma das histórias mais famosas da mitologia, que é descrita, né, por Platão, onde você tem uma caverna com algumas pessoas lá. Essas pessoas sempre viveram lá nessa caverna, sempre. Só que tem uma fresta nessa caverna que permite a entrada de luz. E essa luz que entra, ela forma sombras na parede das pessoas que estão passando lá de fora, das carruagens, dos cavalos. E o som vaza também. Então as pessoas ficam achando que essa sombra lá dentro são reais. Aquilo ali é a realidade deles. Eles só viveram ali, né? Da mesma forma que a gente pergunta, se o feto pergunta, depois do outro tem vida, né? Ele está acostumado só com aquele ambiente. E eles estão acostumados só com esse ambiente. Então, o som, eles acham que o som vem das sombras. E todo dia eles acordam e vão ver aquelas cenas. Então, aquilo ali faz parte do cotidiano. Aquele é seu mundo, sua realidade. Um belo dia, um deles cisma de sair, algo interno faz, não, eu preciso de ver o que tem lá em cima. Se é que tem alguma coisa. Uma pessoa atrofiada, que não faz atividade, porque nem anda, fica só dentro da caverna, com muita dificuldade ele consegue chegar e sair da caverna, e a luz intensa do sol o cega por um momento, e ele não consegue enxergar nada. Depois ele vai enxergando aos poucos, a visão vai voltando, ele vê a beleza do mundo. Vai, gente, mas isso é muito maravilhoso. É muito mais legal do que lá dentro. Eu preciso de avisar esse povo lá embaixo. Mas avisar esse povo lá embaixo, eles vão me matar. Eles vão falar, eu sou louco. Isso aqui não existe. O que existe é aquilo ali, aquele cotidiano, aquela mesmice, aquelas sombras. E qual que é as interpretações em relação a esse mito? São inúmeras, são inúmeras. Mas tem algumas interpretações muito interessantes, que é, por exemplo, a interpretação da sombra ser o material e o apego que as pessoas têm ao material.
E nós estamos vivendo muito isso, né? Essa pandemia nos faz repensar na loucura que a gente estava de merchandising, mídia, compra, shopping, pá, e travou tudo, pirou a cabeça de muita gente, está pirando, né? Então, a pandemia não provoca nada além da expressão interna de cada um, né, que se exacerba nesse momento. Mas essa questão do material é muito interessante, porque o material ele é essencialmente um meio, ele não é essencialmente uma finalidade. Então, essas pessoas ficam ligadas no quê? No meio, que é o material. Então, é o cara que compra um carro, daí um anjo não aguenta mais, precisa de outro carro. Ele não se satisfaz, porque ele não chega na essência, ele não vai na finalidade, ele para na busca do meio. E essa busca do meio ela é muito complicada, porque o que é verdadeiro é o que é perene, é o que permanece. E o meio, ele sempre é provisório. Então, gera um certo conflito nas pessoas, as pessoas não identificam muito por quê. Por que você fica procurando o meio, você fica procurando a sua satisfação pessoal, e essa satisfação nunca quer satisfeita, né? Nunca quer contemplada, e a pessoa fica buscando mais. Por quê? Porque ela não vai na essência, não vai na finalidade. Então, tá aí que eu valorizo, assim, das coisas mais importantes que eu aprendi nos últimos tempos na minha vida, é saber identificar o que é finalidade e o que é meio em tudo que eu faço, né? E aí, a questão que gostaria de falar também aí é da minha arte em si. Então, a arte, eu falo genericamente que a arte é isso interessante, mas eu tenho uma história de pai fotógrafo, né? Que onde a minha infância eu fui crescendo vendo fotografia. Isso me marcou muito. Então, eu tenho a questão da estética muito forte na minha vida, no meu DNA. E à medida que eu fui crescendo, eu sempre quis ser médico. Meu sonho era ser médico, mas eu escolhi a medicina, dentro da medicina, a ultrassonografia, que é uma fotografia. Então, assim, é uma herança, é uma influência do meu pai, sem dúvida alguma. Agora, eu sempre fiz ultrassonografia com o olhar da imagem muito além da imagem em si, diagnóstica. Eu sempre gostei da estética da imagem, sempre achei bonita a imagem, eu sempre ficava examinando e achando belo o que eu estava vendo. E aí eu falei assim, eu pretendo fazer algo bem diverso, bem diferente do que a gente tem feito de uma maneira geral, porque quem trabalha com ultrassonografia geralmente é médico, tem uma formação mais pragmática cartesiana. Quem trabalha com arte geralmente tem outra visão, não tão cartesiana, uma coisa mais livre, mais de autoexpressão. Eu falei assim, poxa, eu posso fazer uma fusão das duas coisas. Eu penso isso há muitos anos, né, de fazer uma fusão, mas eu nunca achei uma técnica e uma estética que me agradasse muito. Mas quando eu descobri isso, aí eu comecei a trabalhar com isso, e eu dei o nome dessa técnica de sonofotografia, que é a fotografia do som, e comecei a fazer trabalhos, exposições e tudo, divulgando meu trabalho. Me deu uma grande satisfação, porque eu consegui sentir que eu estava fazendo a fusão de duas paixões da minha vida, que é a medicina, através da fotografia, e da fotografia, fundindo numa coisa só. E aí que eu acredito muito na inovação, que a inovação ela vem muito quando você se aprofunda em determinado conhecimento. Você se aprofunda tanto que você chega na fronteira. Quando você chega na fronteira, você ultrapassa a fronteira, tromba com outro conhecimento que foi bem aprofundado, que também está chegando na fronteira do outro lado. E aí essa fronteira, essa interseção, essa interface é uma inovação. Então, eu vejo que com a evolução do conhecimento hoje mundial, no nível que está, as inovações vêm muito mais pela interseção e conjunção de áreas do conhecimento do que o surgimento de um conhecimento puro, novo, sabe? Eu acho isso. Então, toda a área que a gente vai pensar em atuar vem muito por essa linha. E a gente está fazendo aqui um bate-papo utilizando uma ferramenta muito atual, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista situacional, por causa da pandemia, né? E é uma excelente oportunidade de fazer aulas. Eu tenho assistido maravilhosas aulas em nível nacional e internacional. Tenho tido maravilhosas reuniões que até então não teria tido com amigos e profissionalmente,
Ou seja, nós estamos usando uma ferramenta de maneira, nós estamos usufruindo do momento de maneira muito bacana. Agora, como tudo, tem efeitos colaterais. O Willem Flusser é um filósofo interessante que abordou muito a fotografia e ele faleceu em 91, mas ele não chegou a conhecer as redes sociais. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a imagem, a fotografia, ela sempre serviu para registrar fatos e eventos, né? E só que a fotografia, a imagem está alcançando um poder tamanho, isso naquela época, na década de 80, 90, que ele dizia isso, que daqui a uns tempos nós vamos agir em função das imagens. Então, nós vamos criar fatos pelas imagens, e não as imagens registrar os fatos. E aí, isso é a cara das redes sociais, né? Então, qual que é o efeito colateral que eu acho dessa beleza que nós estamos usufruindo? Por exemplo, fake news. Por que a fake news pegou tão bem e cresceu, arrumou um terreno tão fértil? É porque a gente cria fatos e exibe imagens que não são reais, mas são fatos e imagens necessárias para ser demonstradas naquela rede social. E fake news nada mais isso que são fatos e imagens que não são reais. Então, ela é a mesma, qualitativamente falando, é da mesma matéria de você fazer postagens que não são muito verdadeiras, que não vêm muito da sua essência, que você se apega muito no meio e não na finalidade que você está fazendo aquela postagem. Então, quando eu falo você, não é você, Ana Paula, eu falo você genericamente, obviamente, né? Então, a gente tem que buscar, às vezes, até na rede social, ter uma sinceridade, ter um compromisso com a sua finalidade e não ficar fazendo algo assim que simplesmente passe uma impressão de sucesso, de beleza, de não sei o quê, de sucesso financeiro, material, que tantas pessoas têm feito isso. As pessoas usam a imagem para dizer algo que a imagem mostra, mas escreve uma outra coisa. E as pessoas são muito coerentes com as suas finalidades, mesmo que digam coisas diferentes, mesmo que digam que as finalidades é outra, os objetivos são outros e os meios são outros. Mas as pessoas elas agem muito. Agir, todo mundo age de acordo com a sua finalidade. Dizer nem sempre. Então, a gente enxerga, e hoje as pessoas são muito antenadas e perceptivas, todo mundo é muito aguçado, porque a gente vive num mundo de interpretações de imagens. Então, hoje, você enxerga todas as intenções através das imagens. Hoje a gente evoluiu muito nesse aspecto. Né? O que mais? Fala um pouco desse seu quadro que está aí atrás, Gui. Fala um pouco desse seu quadro aí que está de plano de fundo. Esse quadro foi uma das primeiras imagens que eu fiz. Ele é bastante simbólico para mim, porque, na verdade, ele foi, para mim, assim, um marco de que eu cheguei na técnica. Foi a primeira vez que eu fiz uma imagem, foi assim, nossa, agora eu consegui fazer algo que eu pensava, que eu queria, mas que eu não tinha chegado na técnica que eu até então eu pretendia. Então ele tem ele é um quadro que me agrada muito assim do ponto de vista estético, né? De falar filho, falar de pai é redundância, né? Mas ele tem uma questão histórica importante para mim, porque ele é meio um marco de que a partir desse momento que eu consegui essa imagem, eu tive um feedback pessoal, né, muito forte. Agora você pode continuar. Agora você chegou numa técnica que vale a pena, porque você descobriu. Mas como eu nunca fui artista, né? Eu já fui artista, assim, já fui ator, já escrevi peça, fiz assistência de direção de espetáculo teatral, mas eu nunca tinha trabalhado com artes visuais, exceto a fotografia. Eu sempre fui fotógrafo, né? Trabalhava com fotografia de modo amadora, né? E eu jamais chamo hoje um mau profissional de amador, porque quando você faz de modo amador, né, é uma pessoa que faz por amor, né? Então geralmente ele pode se desvencilhar de necessidades materiais, necessidades de mercado que são fundamentais para a sobrevivência de um profissional,
mas ele pode fazer, às vezes, aquilo que a essência dele determina. Então, amador não quer dizer que seja um mau profissional. Muitos profissionais têm uma alma amadora que é linda, né? Mas me perdi aqui completamente. Estava falando desse quadro, que ele foi um marco. Isso. Exatamente, que esse quadro foi um marco, né? Aí eu falei isso. Mas aí eu estava já pensando numa coisa seguinte, porque esse quadro, ele é um marco da subversão da técnica ultrassonográfica, para mim. Porque quando você faz um equipamento, você constrói um equipamento, o fabricante constrói, ele tem toda uma intenção. Ele fabrica com aquela ergonomia, com aquele software, com aqueles dispositivos, porque existe toda, na medicina, uma evidência científica de que a utilização daquele método vai permitir com que ele seja bem utilizado e de forma padronizada. E Vira em Flu, você fala muito disso também. Ele fala muito do aparato. O aparato, o primeiro equipamento que surgiu na humanidade, equipamento mesmo assim industrializado, foi a máquina fotográfica, antes da Revolução Industrial. E o equipamento ele tem várias possibilidades de ser utilizada, e aparato, para ele, não é só o equipamento em si, é todo o processo que envolve o equipamento, né? O filme, a revelação, antes química, hoje modo digital, né? Todo o tipo de papel que você escolhe, preto e branco, colorido, tudo isso é aparato. E só que quando você fabrica um equipamento, você permite com que esse equipamento tenha alguns requisitos que vão te permitir X possibilidades. E você, de certa forma, fica um pouco escravo e preso com as possibilidades de quem é que construiu o equipamento. Então, assim, nesse trabalho meu, ele é meio uma subversão. Meio não, é uma subversão do aparato. Falei assim, olha, ele foi concebido para algo, mas eu vou fazer algo diferente. Esse algo para que ele foi construído, para mim está incompleto. Eu quero fazer uma técnica diferente com esse equipamento que eu vou torná-lo mais completo em outra atividade. E aí é uma proposta interessante para que você possa utilizar qualquer aparato de modo diverso daquele com o objetivo pelo qual ele foi concebido. Então, a gente não precisa de ser executor da estratégia alheia. A gente pode utilizar, né, um equipamento que foi construído por outro e criar uma nova estratégia de uso para ele. Né? E a gente pode subverter várias questões, né, no sentido bacana da coisa. Né? Ô Gui, nossa senhora, que honra te escutar falando, viu? Conta aqui, então, como que ser um artista te tornou um médico diferente, te tornou um médico melhor? Eu acho que tem duas questões importantes. Uma é a gente ficar mais humano, efetivamente, porque a gente trabalha com essência, né? A gente não trabalha tanto com material, mas trabalha com essência, e a essência humana. Então, a arte, ela é a expressão da essência humana. E a medicina é a mesma coisa. Então, isso cria uma empatia, cria uma simplicidade na relação que me agrada muito. Eu perdi muito a minha formalidade, não a deselegância, mas a formalidade. Eu me senti mais próximo dos pacientes. Eu consigo mais assim entender mais o problema, ficou mais assim agradável o meu trabalho, porque eu senti que todo paciente que chega a gente tem uma certa empatia, né? Outra coisa que eu acho que modificou um pouco foi assim eu enxergar essas questões do meio e da finalidade. Assim. Isso ficou mais claro para mim. Eu tenho menos conflito com isso e eu também estou sentindo muito mais feliz, porque eu estou realizando algo que eu sempre sonhei. Então, eu estou me sentindo mais completo. Como o artista tem uma dificuldade de mercado muito grande e eu tenho um objetivo muito forte de não me ligar ao mercado por tudo que eu disse, porque eu acho que a essência não é essa, não é o mercado,
Agora, a essência não é mercado, mas vendendo permite manter o sonho vivo, né? Porque se você não vende, um artista que não vende nada, ele tem dificuldade de manter os seus objetivos, a sua finalidade. Mas eu tenho o médico que banca o artista. Então, quando eu estou trabalhando com medicina, eu sei que eu estou sustentando um artista que pode um dia ser independente financeiramente, esse artista, mas enquanto não for, não tem problema. Então, assim, eu estou ali na ultrassonografia fazendo o exame, estou colhendo dados assim, médicos, científicos, cartesianos, fazendo tudo do ponto de vista de evidência científica e bancando com a mesma ferramenta. Depois, um artista que foge totalmente do cartesiano, que sai totalmente da evidência científica e que, ao invés de reproduzir algo que é padronizado, que deve ser padronizado, e para que a medicina tenha validade, eu estou fazendo exatamente o oposto, fazendo algo que não seja padronizado, porque ser padronizado significa, no meu trabalho artístico, uma perda de qualidade, uma perda da minha essência. Se eu estou padronizado é porque eu estou usando referência ao outro, não é mais a minha essência. Então, eu posso beber na fonte de outra pessoa, mas não dá para imitar ipsis literis outra pessoa. Então, o que eu acho bacana é essa capacidade de, a partir do mesmo objeto, eu criar dois olhares, um olhar técnico-científico e um olhar artístico para o mesmo objeto, né? Então, tudo tem várias faces, a gente que precisa de hipertrofiar nossa capacidade de enxergar essas faces diversas, né?